Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 29 de janeiro, sábado. Estamos já no final do mês e o tempo passa e o tempo voa. E que neste passar e nesse voar do tempo, nós possamos estar cada vez mais grudados, vinculados a esse Deus que nos ama. Espero que você esteja assistindo diariamente o nosso programa, compartilhando. Deixe aí também uma mensagem para que outras pessoas, ao assistirem, também possam ler o que você escreveu. É muito bom podermos usar desses meios de comunicação. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Estava aqui pensando que agora, através das imagens, vocês já sabem, antes do padre ler, qual é o evangelho que está sendo, que será lido, que vai ser tratado no dia de hoje. Naquele tempo, naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos então diante dessa passagem onde os discípulos acabam levando um puxão de orelha. Despediram as multidões, foram para o outro lado do mar, mas aí veio a tempestade, as ondas começaram a entrar dentro da barca, E Jesus estava dormindo. É tão interessante porque muitas vezes tem pessoas que às vezes pensam, Parece que Jesus está dormindo, parece que Jesus não está vendo o que eu estou passando, a tempestade que está a minha vida. Calma! Pode até ser que ele esteja ali tirando uma sonequinha, mas ele está na sua barca. Você não vai perecer. Eles ficam ali assustados e vão cobrar Jesus. Não está vendo o que a gente está passando? Quantas pessoas fazem essa oração para Jesus? Não está vendo, Jesus, o que eu estou passando? E aí Jesus vai lá e fala: "Silêncio, cala-te", Tudo se acalma e fala, "Não tendes fé? Por que sois tão medrosos?" Olha, aqui tem um ponto muito importante para que a gente possa olhar para a nossa vida. Nos momentos das tempestades, falta-nos a fé. Tem gente que vai ter fé somente quando tudo está perfeitinho. Não! A fé verdadeira é aquela fé onde eu continuo a acreditar que Deus está cuidando de tudo no momento mais difícil da minha vida, no momento da maior tempestade. Isso é ter fé. Isso é acreditar. Então, a palavra de hoje é para nós: olha, independente da tempestade que você está passando ou que você vier a passar, não seja medroso. Não pense que Jesus está dormindo. Se Jesus está na tua barca, Ele vai trazer essa calmaria de novo. Ele tem esse poder. Os discípulos ficam impressionados, mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Ou seja, Ele tem poder. Então que você possa acreditar nesse Jesus e clamá-lo com mais força e com mais fé. Quando nós pegamos a primeira leitura, estamos nessa história belíssima de Davi,
E aí o que acontece? Olha o que acontece com Davi, né? O profeta Natan, o profeta, ele não deixa nada passar em branco, ele vai lá falar. E aí o profeta chega para Davi e fala: nossa, Davi, deixa eu te contar uma história. Você acredita que tinha um homem muito rico que tinha muitas ovelhas, e tinha um homem muito pobre que só tinha uma ovelha pequenininha, e ele cuidava daquela ovelha como se fosse uma filha, né? E você acredita que o homem que era muito rico, que tinha muitas ovelhas, quando veio um hóspede na casa dele, ele foi lá e matou a única ovelha do outro homem? O que você acha que esse homem merece? E Davi fala: esse homem tem que ser morto. Onde já se viu? Se ele tinha um monte de ovelha, por que ele foi lá pegar a ovelha do outro? Tem que matar esse cara. Quem que é esse cara? E aí Natan vira para Davi e fala: esse cara é você. Porque foi exatamente isso que você fez com Urias. E Davi tinha um harém de mulheres, mas ele foi lá e tirou a única mulher de Urias, né? E não somente tirando a mulher dele, tira até a própria vida dele. E é tão interessante porque às vezes nós vamos ver pessoas que padecem do mesmo erro do outro e está ali com o dedo apontado, julgando, condenando. Como se ele não estivesse enxergando o que ele faz. Ou muitas vezes ele está fazendo isso para não se voltar para os próprios erros. Então eu preciso olhar para os erros do outro. No momento que o profeta Natan fala isso para Davi, Davi ele cai por terra, ele começa a dizer: pequei contra o Senhor, né? Arrependido. Não está ali, não tem ali um julgamento, mas ele está arrependido pelo que ele fez, né? Ele apresenta o arrependimento do que ele fez. Gente, e é muito importante por causa que nós precisamos também acolher o arrependimento do outro. Nós precisamos também saber perdoar. Mas Natan, que era o profeta, vai falar: olha, o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que você não morrerás, mas, né, o teu filho não vai viver, né? E ali então acontece que o filho de Davi, ele morre, né? E Davi entra numa melancolia muito profunda, que ele fica jogado no chão, ele não tem vontade de comer, de nada, né? Eu não gosto de olhar para essa passagem como se Deus castigasse em Davi no filho, né? Porque eu não acredito que Deus faça isso. Mas eu acredito que algumas dores da vida vai fazer a gente pensar os nossos erros. É tão interessante porque trabalhando aqui dentro do hospital, uma das realidades mais doloridas que eu vejo são os pais que tratam seus filhos. E diante de uma realidade do filho ou da filha enferma, o pai muitas vezes vem, ou a mãe, num sofrimento muito profundo, confessar seus pecados. E ali eles têm medo de que aquilo que o filho está passando é porque o pai ou a mãe fez um pecado muito grave. E traz como se Deus estivesse castigando. Eu falo: não, Deus não está castigando você. Deus, esse não é o nosso Deus. Deus não vai castigar, colocar no teu filho, né, um ser indefeso aquilo que é teu, né? E esse não é o nosso Deus. Mas eu penso que as dores que nós vamos passar na vida vai fazer a gente enxergar muitos das nossas realidades. É tão interessante porque quando nós estamos nos momentos mais difíceis, e falo isso pela minha experiência no atendimento, até mesmo como psicólogo, os momentos mais difíceis da nossa vida são os momentos que faz com que a gente repense as próprias atitudes.
né? Parece que a gente está ali passando por um problema, a gente começa a pensar, nossa, naquela vez eu fiz isso, naquela vez eu fiz aquilo, né? Então, isso é muito comum. E por isso que eu falo que todo mal traz um bem de transformação, né? Então, essa palavra de hoje é uma palavra que nos faz pensar muito na nossa vida. E eu preciso olhar para as dores da minha vida não como um castigo, mas algo que vai me fazer enxergar tudo que eu fiz de errado, para eu querer ser diferente. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.